Iniciar. Então, nossas reuniões, elas serão, a princípio, mensais, a não ser que vocês solicitem que tenhamos um intervalo menor em algum momento, né, desse início. Mas o início, agora, nesse semestre, a gente pode ir mais tranquilamente, né, desenvolvendo umas fases iniciais do projeto e escrevendo, né, a gente não vai deixar para escrever depois. Então, geralmente, eu abro documentos no Google Docs, né, ou então vocês podem abrir os documentos. Eu até coloco aquele esqueleto, né? Coloco o esqueleto até capa, folha de rosto, coloco um esqueleto assim e os nomes das sessões, porque aí a gente vai escrevendo. E a gente decidindo aqui qual vai ser, se realmente vamos manter o projeto, ou se vamos fazer alguns ajustes, ou se será mudado. Então, caso fiquem esses 3 projetos, a gente vai introduzindo, não é, todas as sessões que estão já, eu li hoje os 3, e a gente já vai colocando lá e vai escrevendo. Então, vai ser assim, vocês editam, me avisam, aí eu vou lá e faço a revisão, faço sugestões, vocês aceitam ou não? Se não aceitarem, aí, não, eu não aceito por esta e esta outra razão. Então, a gente vai conversando. Bem, então a gente vai aí planejando, né, organizando, para gerir esse processo, né, do desenvolvimento, inicialmente, do projeto e depois da própria dissertação e dos produtos. Então, nessa primeira reunião, a gente vai começar sem autoapresentação, né? Porque a gente nós já nos apresentamos antes. Então, eu tenho pelo menos menos Mayra, né? Que depois ela vai me complementar aqui esses dados que eu ainda não tenho. Que a gente se apresentou, né, no primeiro encontro presencial. Sim. Então, a nossa linha de pesquisa, como vocês sabem, é educação e saúde. Então, a nossa discussão vai focar mesmo, não é, em questões da educação e saúde dentro desses projetos. Então, a linha de pesquisa envolve questões como práticas educativas no contexto da saúde, metodologias de ensino, a própria formação profissional, né, que já isso aí já abre um leque, né, de vários aspectos que podem ser desenvolvidos, educação permanente, né, que foi o tema, né, que a Isabela escolheu, e estratégias de ensino em ambientes clínicos, né, que foi, de certa forma, enfocando na habilidade de comunicação, o de Felipe, a interdisciplinaridade, que também tem a ver com esses 2 projetos, quer dizer, a proposta preliminar, né, eu estou mencionando aqui o que nós temos até o momento. Então, a interdisciplinaridade permeia esses 2 projetos. Em relação ao projeto, a proposta preliminar de Mayra, eu vi que no próprio projeto tem assim, linha de pesquisa 1, né? Que não é a linha educação e saúde. Aí depois eu vou pedir para você comentar, porque pode ter sido um equívoco de Rafael ao fazer a distribuição dos orientadores, né? Quer dizer, designar os mestrandos para os orientadores. Porque aí, quando eu fui ler hoje, mais detidamente o seu projeto, Mayra, eu vi que tem a linha de pesquisa, ciclos de vida e populações vulneráveis. Né? Então, depois você me responde, eu só vou colocar algumas questões aqui a título de introdução dessa nossa reunião.
Então, vamos elaborar o nosso projeto de pesquisa a partir desta proposta. Eu gostei das propostas, né? Quer dizer, em relação à Mayra, eu fiquei ainda com algumas dúvidas que eu pretendo elucidar hoje, mas esses dois projetos, o de Isabela e o de Felipe, né, eles se enquadram perfeitamente na linha educação e saúde. Então, a gente, após começar a nossa escritura, né, a nossa fase redacional do projeto, com a abertura destes documentos no Google Docs, a gente vai fazendo essa troca, né, com cada um separadamente, cada um com o seu projeto. Se vocês quiserem, eu tenho aberto, porque eu já coloco eu já coloco a capa e a folha de rosto, já coloco ali, e aí a gente vai modificando depois e coloco já os tópicos, e aí vocês vão escrevendo. Ou então, né, já iniciam colocando o que vocês já têm da proposta preliminar. Então, a gente vai discutindo, né, as etapas da construção desse projeto. Desde a escolha do tema, a gente volta a discutir, porque há uma justificativa também a ser escrita, contextualizando bem, né, na trajetória de cada um, quer dizer, do autor do projeto, e explicando, né, qual a relevância e também, assim, no sentido da contribuição do enquadramento dentro do Profsaúde e, assim, as repercussões, resultados esperados, né, e a motivação pessoal, né? O mestrando, ele se coloca ali na justiça. Alguém falou? Alguém quer falar? Não. Eu acho que eu ouvi alguma coisa, mas deve ter sido aqui externamente. Alguém, por favor, quem quiser falar, eu não estou fazendo uma coisa contínua, né? Sem interrupções. Pelo contrário, a gente está aqui discutindo, eu apenas estou fazendo uma introdução, mas aí eu peço que vocês levantem a mão e aí a gente pausa um pouquinho, né, o que estava falando. Então, bem, então aí vai ter a questão da formulação da pergunta da pesquisa, e aí eu vi os objetivos geral e específicos, tem algumas observações a fazer, depois que vocês colocarem, transferirem lá o conteúdo para o Google Docs, né, onde a gente vai trabalhar, a quatro mãos, digamos assim. Aí eu vou sugerindo, né? Então, um aspecto também que a gente vai discutir e ao longo dessa fase pré-qualificação são os métodos, né, da pesquisa. Então, vamos, dependendo da natureza, né, do estudo proposto, mas eu vi que os três estudos são estudos de abordagem qualitativa e uma questão crucial, que é a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Então, vamos escrevendo, né? E o primeiro pit, como é que fala em corrida? Pit stop, é alguma coisa assim, né? O primeiro pit stop é o Comitê de Ética. É isso mesmo. É isso mesmo, pit stop. Certo. Parada, né? A primeira parada é essa, né? Aí a gente vai, submete o projeto ao Comitê de Ética do CCM. Pronto, aí já vamos para, após a aprovação, às vezes ficam pendências, então a gente faz o possível para que não fiquem pendências. Após a aprovação no Comitê de Ética, então, arregaçar as mangas para o início da coleta de dados. E aí vai depender muito também digamos assim, das disciplinas, né, das exigências que impõem as disciplinas. Esse primeiro semestre é sempre considerado mais difícil, porque
há uma adaptação à plataforma, adaptação à metodologia, não é? É novo para vocês, então esse primeiro semestre é mais difícil. O segundo semestre sempre é considerado mais fácil por já se conhecer, não é? A dinâmica, o funcionamento da plataforma e tudo, de forma fica mais tranquilo, não é? Mas tem as atividades, que são atividades de 4 disciplinas, 2 delas de 60 horas, ou são 3 no segundo semestre de 60 horas. Então, enquanto isso, a gente está escrevendo o projeto, submetendo ao comitê de ética, e aí é possível que no segundo semestre de disciplinas a gente já tenha a resposta do comitê de ética, e aí vai se planejando a execução do projeto, né? Essa execução do projeto é muito importante e deve preceder até a qualificação, porque esse planejamento, que pode ser feito na nossa discussão, aqui, ou quinzenal, ou mensal, essa discussão, projeto aprovado no comitê de ética, a gente já vai discutindo as questões operacionais, porque são muitas. Uma coisa é o projeto escrito, tudo lá, né, bem contemplado, e a outra é a prática. Tem muitos desafios que aparecem, então a gente vai discutindo também, aprovou no comitê de ética, já vamos discutindo, planejando a execução, né, que tem uma série de aspectos a discutir para que tudo ocorra de forma esperada, né, da forma como a gente planejou. Bem, então, quando é que eu gostaria de submeter que vocês submetessem esse projeto? Quem submete é cada um de vocês já são graduados, né? Então, é diferente dos projetos de iniciação científica, né? Que eu submeto, mas agora vocês submetem. Após todo esse processo, né, de acompanhamento que a gente vai ter no Google Docs e com as reuniões mensais ou quinzenais, aí a gente já vai ter o projeto para submeter, vocês submetem, para isso vocês precisam ter o cadastro na plataforma Brasil, eu não sei se vocês têm, se não tiverem, eu tenho um manual que orienta, né, o passo a passo para fazer o cadastro na plataforma Brasil e depois submeter o projeto, né? Então, são várias etapas, né? E várias demandas aí que são exigidas, né? Na submissão do projeto. Faz umas 3 semanas que eu submeti um de iniciação científica e hoje foi aceito, né? Aí, quando o comitê de ética aceita, aí ele vai designar um relator e todos os meses tem uma data, que é a data da reunião. E tem uma data que tem na porta lá do comitê de ética. Eu, passando lá essa semana, que é quase vizinho à minha sala, aí eu tirei uma foto, né, e vi que aí tem data em setembro, data de envio até dia tal, data da reunião, aí tem a data. E aí os pesquisadores que submetem os projetos já sabem quando vai, até quando tem que submeter, né, no decorrer daquele mês, e quando já pode receber resultados de aprovação ou de pendências. Bem, agora, vamos, depois disso, é só uma orientação bem geral, né, das etapas do desenvolvimento que vamos ter daqui para a qualificação. Sim, aí eu tive o pit stop no comitê de ética, aí a gente foi aprovado no comitê de ética, a gente vai fazer um ou mais reuniões para a gente discutir a questão operacional. Por quê? Porque na qualificação, muitas vezes, aparecem perguntas a respeito de como vai funcionar aquilo que está no projeto escrito, não é? Quais são os desafios, as dificuldades, né, que você vai encontrar na própria execução, na operacionalização da pesquisa. Aí a gente vai ter essa discussão,
e marcamos a qualificação, que depois vou falar do cronograma. Aliás, eu vou sugerir um cronograma, vocês aprovam, ou então fazem sugestões e a gente pode fazer ajustes. Eu penso, bem, vocês terminam o segundo semestre no final de dezembro, quase, né? Quase final de dezembro, eu não me lembro as datas agora. Mas, pronto, vamos dizer que vamos terminar em 15 de dezembro. O primeiro, né? Hã? O primeiro semestre. É o primeiro semestre, termina. Vocês não podem qualificar enquanto não cumprirem todos os créditos. Eu estou confundindo com o outro mestrado onde eu trabalho, que é o PPGoa. Então, termina o primeiro semestre em dezembro, né? Então, vocês só podem qualificar quando tiverem todos os créditos já cumpridos, né? Então, vocês vejam lá, vejam o que é que podem pedir para aproveitar, né? Tem lá aquela resolução que eu falei até na nossa discussão, no primeiro encontro presencial, vocês vão ver aí o que é que vocês podem colocar como pedido, né, de aproveitamento de créditos, nesses créditos flexíveis. E pronto, quando terminar o segundo semestre, que eu não me lembro mesmo a data agora do segundo semestre, quando termina. Então, quando termina o segundo semestre, aí vamos ver, foram consolidadas todas as disciplinas e você já está apto, né, para fazer a defesa. Quando será isso? Na minha turma lá do PPGoa vai ser em janeiro, até que a gente discutiu na semana passada, vai ser em janeiro, vai ser difícil encontrar banca, né? Nesse período. Mas algumas pessoas não tiram férias em janeiro, embora sejam férias coletivas de professores na UFPB. Aí, fevereiro e março vem o carnaval, por isso que eu fiquei pensando que vocês terminariam os créditos agora, não é a outra turma. Então, a outra turma do outro programa. Então, vamos dizer que termine lá para junho, vamos dizer, junho, termine o segundo semestre. Então, a gente pode pensar, eu vou colocar no cronograma provisório, vou colocar que a gente poderia qualificar em julho, certo? Em julho. Os meus alunos da turma 4, os 3 qualificaram em julho, certo? Então, seria pelo menos uma expectativa, uma estimativa, né, de quando seria a qualificação. Então, eu vou enviar amanhã um cronograma inicial para definir as principais etapas, né, desse processo, desse diálogo orientadora mestrando, né, o que chama de DOM. Esses vídeos eu vou colocar lá no Fórum DOM, porque ali digamos assim, é o acompanhamento que nós temos, né? E aí, das reuniões, serão os vídeos. Então, a gente vai pensar agora no projeto, né? E com vistas a submeter ao Comitê de Ética. Quando seria essa submissão ao Comitê de Ética? Poderia ser em janeiro ou em fevereiro, né? Então, vamos ver lá como é que está o próprio cronograma do Comitê de Ética, certo? Poderia ser em janeiro ou fevereiro. Aí tem esse show do carnaval que eu nem sei quando é que vai cair o carnaval, mas vamos fazer essa estimativa. Aí teríamos vocês terão o segundo semestre, e nesse segundo semestre a gente vai terminando, né, e discutindo o projeto, e aprimorando, e vendo lacunas. Aqui um vai apresentar o projeto para o outro, né, em sessões diferentes, aí
um de vocês vai opinar e vai. Porque nada melhor do que quando você termina o projeto que um colega assista, ou mais de um colega assista, porque muitas vezes ele vai ver algumas questões que nós não vemos, né? Nós que estamos ali com o projeto, né, durante meses, a gente não vê. Então, por exemplo, na primeira apresentação, Isabela vai apresentar o primeiro projeto, logo depois da aprovação pelo Comitê de Ética, e entre esse momento e o momento da qualificação. Né? E aí que a gente vai começando também a discutir as questões operacionais da pesquisa. Então, quando a gente tiver essa parte já bem formulada, a gente já pode, assim, ter mais tranquilidade para pedir a banca de qualificação, mais ou menos em junho. Vamos pensar em junho. Os alunos do ano passado não gostaram muito do junho, né? Porque é São João, né? Mas aí a gente colocou aí umas datas que não afetou muito essas festividades, né? Bem, então, a outra questão é a periodicidade das reuniões. Então, eu pensei em mensal agora no início, porque agora a gente vai num ritmo mais tranquilo. O ritmo se intensifica na fase pré-qualificação. Então, a gente está agora num ritmo mais tranquilo aqui no projeto, que vamos começar, e vocês vão estar, além de trabalhando, não é, e tendo todas as exigências, não é, do dia a dia no trabalho e também na vida familiar e pessoal, vocês vão ter o projeto, mas ele vai de forma mais, digamos, tranquila, né? Não vai com tanta pressa nem estresse. Vai ser uma atividade paralela ao cumprimento das disciplinas. Então, eu sugiro que agora, nesse semestre atual, vocês estão pagando essas 4 disciplinas, a gente tenha reuniões mensais. Então, que tal? Eu acho bom, sim, reunião mensal. Acho que seria o ideal mesmo. Pronto, certo. Então, reunião mensal, e quando for necessário, a gente faz quinzenal, certo? Certo. Tem uma questão também. Na pré-qualificação, todos os meus alunos até agora, a gente faz um ensaio, tá? Ensaio para qualificação. E no final, ensaio para defesa. Nunca meus alunos foram para a qualificação sem um ensaio. Então, do ensaio do qual participam os outros 2 colegas, certo? Então, a gente vai colocar isso nesse cronograma também, tá? E também, assim, a questão da entrega de partes do trabalho. Vocês já colocam lá o que tem da proposta preliminar, lá no Google Docs, que eu mesma vou abrir. Aí vocês vão, colocam, e aí a gente vai. Daí a gente vai trocando as ideias, né? E aos poucos o projeto vai se tornando mais consistente, mais denso, até finalizar, né? E submeter ao comitê de ética. Mas, assim, a gente pode fazer como nas turmas anteriores, esses prazos, digamos, internos de entrega de partes do trabalho, por exemplo. Eu gosto muito de delinear os objetivos em primeiro lugar, né? Claro, a introdução vem, mas a introdução, na verdade, é a última a ser finalizada realmente. A gente coloca aquelas questões de introdução, define os objetivos, e na introdução a pergunta da pesquisa, e depois passa para a metodologia. Então, cada uma dessas fases tem a justificativa também,
cada uma dessas fases a gente vai ter um prazo, assim, por exemplo, prazos internos, né, de entrega dessas partes. E a gente vai aí administrando isso ao longo desse semestre. Por exemplo, nos reunimos hoje, nos reuniremos daqui a um mês. Então, daqui a um mês, aí a gente vai combinar. Vocês vamos ter bem delineados os objetivos, entendeu? Os objetivos. Aí, no mês seguinte, vamos ter a justificativa agora, entregue a justificativa aqui no Google Docs, em cada projeto, certo? E assim por diante. E a metodologia, né, que a metodologia é também bastante laboriosa, porque ela é bem mais complexa, né? Ainda mais porque são projetos de abordagem qualitativa, né? E alguns são, eu achei complexos, né? De certa forma, para mestrado, complexos. A gente até pode fazer algum tipo de não simplificação, mas assim alguns ajustes que tornem o próprio trabalho de coleta de dados, né, menos exaustivo, certo? Bem, depois disso a gente vai, digamos, a gente agora estabelece, né, as responsabilidades do orientador e do orientando, né? Responsabilidades, certo? Durante o processo, a pontualidade nas entregas, o comprometimento com as leituras recomendadas, a participação ativa aqui nas nossas discussões, né? E nossos canais de comunicação, né? Nós temos o e-mail, o WhatsApp, que é essa comunicação instantânea, né? Que hoje parece imprescindível, e as reuniões online, e também podemos marcar alguma reunião extraordinária se houver alguma dúvida para discutir. Mas dúvidas pequenas a gente vai resolvendo pelo WhatsApp mesmo, ou o que é oficial é o e-mail, certo? O e-mail. Agora, o que é mais importante em termos de comprovação do nosso trabalho, não é, mútuo, é o DOM, que é um fórum que tem lá na plataforma, certo? No Moodle. Então, o DOM, eu vou colocando lá também as fases que a gente vai superando, vai passando. Além dos vídeos, eu vou colocar também algumas o andamento, né, dos projetos e o andamento desse processo de orientação. Então, o e-mail é uma forma de comunicação oficial, o DOM, o Fórum DOM, né? Então, cada professor tem um fórum com seus orientandos. Então, o Fórum DOM, aí, nesse fórum, ele fica registrado na própria plataforma, certo? E assim, a gente pretende que tenhamos um feedback contínuo, né, permanente, tanto da minha parte, quanto da parte de vocês. Então, eu posso sugerir alguma, quando vocês editam, por exemplo, a sessão de objetivos, aí vocês enviam e eu faço sugestões, vocês também podem dizer, olha, essa sugestão aqui, eu acho que não vai se encaixar bem por essa e essas outras razões, né? Então, a gente discute, vamos tentar ser. Eu tenho uma, digamos assim, durante algum tempo eu tive digamos assim, um espectro que me persegue, né? Que é como se eu fosse autoritária, mas isso está muito longe da verdade. Como eu disse na reunião com vocês, na primeira presencial, eu mudei muito, né? Eu mudei muito de tempos atrás, né, para este momento agora. Então, agora sim, se eu não vi correspondência, né, do mestrando, aí a gente acaba tendo problemas. Por quê? Porque eu vou cobrar assim, eu faço a minha parte, cumpro as minhas atribuições, aí eu espero que em correspondência vocês também façam o mesmo, tá certo? Então, eu tive problemas com apenas uma orientanda, né, que não, digamos assim, ela não correspondia
Por exemplo, onde está a parte da metodologia do projeto pronta? Não estava, certo? E rompia os prazos, e rompia mais prazos, até que chegou um momento em que eu não consegui mais permanecer, porque eu disse, não, eu não estou vendo aqui um comprometimento necessário, né? Então, eu pedi para que houvesse uma troca de orientador, né? Então, houve essa troca, e aí tudo terminou bem, né? Mas é preciso que haja um cumprimento, né, dos compromissos. Eu vou cumprir meu compromisso e vocês cumprimem o de vocês. E os feedbacks que a gente precisa ter devem ser constantes e devem ser construtivos, né? Sempre com o objetivo de aprendizagem e de aprimoramento do trabalho, né, dos projetos. Eu disse que só tinha tido um problema, mas eu tive um outro agora, bem no final, nessa turma 4, né? Porque foi mais uma questão relacionada, que não precisa entrar em detalhes, mas, assim, uma queixa de que eu não tratava os três de forma igualitária. Então, isso me deixou muito chateada, porque na minha visão, não aconteceu isso, de forma alguma, né? Mas como a gente, às vezes, não se observa tão bem, né, quanto o outro, às vezes, de fora observa, ou talvez algumas suscetibilidades que as pessoas têm já em relação a outro orientador, de outro momento, acabam afetando a percepção de cada um, né? Então, foi uma questão que também foi resolvida, mas para isso é preciso que haja uma conversa, né? É preciso que haja uma troca de ideias, né, respeitosa, e que seja sempre dessa dupla via, né, de vocês em relação a mim e minha em relação a vocês. Aí, em relação a isso, eu queria só chamar a atenção para uma questão importantíssima. Os problemas que acontecem, digamos assim, fora da dissertação, fora do projeto, que são questões imponderáveis que nós temos na nossa vida pessoal, familiar, na nossa vida particular. Então, isso acontece muito. Então, acontecendo problemas dessa natureza, eu preciso que vocês me comuniquem. Então, olha, estou passando por este problema. E a gente vai ajustando o cronograma. Agora, quando a gente não sabe, né? Não sabe o que está acontecendo. E assim, a gente, inclusive, vai começar a cobrar. Eu tive um orientando no outro programa, que ele não me disse que o filhinho, o bebezinho dele, nasceu com estenose hipertrófica do peloro. Ele não disse e eu fiquei fazendo, digamos, as cobranças, né, de praxe. Quando ele me disse, eu fiquei assim, como é que você não me disse isso? O menino já estava na UTI, estava a família toda empolvorosa, e ele, assim, não me disse. Então, eu preciso saber os problemas que vocês estão passando, não preciso entrar em detalhes, eu estou passando por um problema. Eu tenho um problema para resolver em relação a um filho, em relação a alguma outra pessoa da família, em relação à própria pessoa, né, porque é um ritmo intenso, né, tanto de trabalho quanto das atribuições do mestrado também, e ainda outras que vocês têm. Então, isso às vezes sobrecarrega a pessoa, não é? Exaure as energias. Então, eu preciso saber, tá? Então, por quê? Porque se a gente sabe, a gente pode ajudar precocemente, e não quando as coisas já se atrasam, ou então quando, como no caso dessa outra mestranda que eu comentei, né, já está perto de entregar, digamos, o projeto, de qualificar, e não está pronto ainda. Então, se houver uma comunicação, né, uma comunicação positiva, eu acho que a gente acaba tendo mais problemas do que poderia ter, né?
Então, outra coisa que eu gostaria que a gente tivesse é que a gente alinhasse as expectativas, né? Então, a gente já está alinhando aqui nesse momento, quando a gente vai falar sobre os projetos. Vocês já mostraram os seus interesses de pesquisa, as suas expectativas, né? Vocês já mostraram no primeiro encontro presencial, né? Então, a gente vai também tentar, digamos, ter uma flexibilidade para ajustar a orientação de acordo com as necessidades de cada um. Isabela é diferente de Felipe, que é diferente de Mayra, né? Vocês são pessoas que têm um ritmo diferente e têm uma percepção diferente, até o estilo de aprendizagem é diferente. Então, a gente vai tentar fazer essa distinção, né, em relação, não distinção, depois do que aconteceu na última turma, eu acho que eu não quero falar nem de distinção, quero falar, assim, dos ritmos individuais, Peculiaridades. as particularidades de cada um, né? Até a questão da sensibilidade, né? Então, no caso, assim, às vezes as pessoas são mais fechadas, né? Como o caso esse que aconteceu na turma 4. As pessoas são mais fechadas, né? E isso faz com que a gente também não conheça melhor, né? Qual é o temperamento da pessoa, a personalidade, se a pessoa tem mais melindres ou menos, ou é mais sensível, ou então é mais pragmático, né? A gente vai conhecendo aos poucos, certo? Bem, então, vamos aqui, eu coloquei aqui o projeto de Isabela, porque eu coloquei na ordem de chegada aqui na sala virtual, e a gente vai definir a nossa próxima reunião logo que terminarmos. Então, você já tem a proposta inicial, e antes de falar do projeto de Isabela, eu queria que a gente tivesse um processo de orientação dinâmico, né? Sempre de trocas, de ajustes, né? Conforme vai avançando o projeto. Então, a gente vai aos poucos, né? É como se fosse uma construção, embora já tenha a base, né? Que é a intenção de pesquisa, que você já tem aí, mas a gente vai erguer o projeto em si, o projeto propriamente dito. Então, Isabela, eu gostaria que você falasse rápido. Eu sei que você já falou lá na entrevista de seleção, já falou rapidamente também lá no encontro presencial, e eu só vou fazer assim, o que eu entendi da temática, do geral, e você vai explicar rapidamente em termos de objetivo e metodologia, mas assim, de forma bem breve, certo? Porque eu já li. Certo. Bem, então eu entendi que você, digamos, tematizou mesmo o seu projeto na educação permanente de saúde, não é? Na aprendizagem, né? No trabalho, baseada nas necessidades de saúde, né? Das pessoas, populações, e também visando a transformar práticas, né? E a organização do trabalho. Também você enfocou a política nacional, né? De Educação Permanente de Saúde, né, de 2004, e a gente está falando isso durante esses dois fóruns, né? Aliás, esse fórum, né? Sim, sim. Dois juntos, né? A gente está também falando sobre essa questão. Você falou também do plano estadual, né, da educação permanente em saúde, ou melhor, o plano estadual da educação permanente em saúde da Paraíba, né, de 2019, e da metodologia, né, que, assim, eu achei complexa para um mestrado, mas isso a gente vai discutindo e vendo se você terá os recursos, se você terá o tempo, se você terá a contribuição dos participantes. Então, vamos ver, né? Então, essa metodologia, né, essa questão, né, você supõe que vai ter um apoio institucional, né? E eu só gostaria que você fizesse assim, uma sinopse, né, de objetivos e de metodologia, certo?
Aham. Então, assim, o objetivo seria avaliar como esse apoio pode ajudar os profissionais a fazer essas transformações no trabalho, né? Então, seria o objetivo principal, né? E aí, a partir disso, a ideia seria formar um grupo, né? Um grupo de apoio, um grupo de estudo, ou grupo de trabalho, né? Assim, a nomenclatura a gente poderia até ver melhor depois, em que teriam reuniões em que a gente levantaria teria uma, como é que eu posso dizer? A gente estudaria métodos de como esses profissionais iriam levar as práticas de educação permanente para suas equipes, né? Então, seria um grupo em que essas pessoas tentariam levar essas práticas para suas equipes, e aí, depois de um tempo, né, de estudo, de preparação, a gente faria uma avaliação do que isso resultou, né? Se realmente o apoio foi importante para que esses profissionais conseguissem desenvolver uma prática de educação permanente em saúde assim bem consolidada, ou então se os profissionais não conseguiram, se o apoio não foi suficiente. Então seria mais ou menos nessa linha de pensamento, né? Tá fechado o áudio. Aqui eu coloquei dos objetivos aqui na página de objetivos, por quê? Porque você, quando colocar no Google Docs, a gente vai sugerir algumas alterações, mas aqui eu já sugeriria uma delas, porque eu acho que o objetivo, um dos objetivos específicos é o que é o geral, né? Então, você Uhum. colocou aqui, leia aí, por favor. Objetivo geral. Objetivo geral, criar grupo de trabalho para apoiar profissionais da PS de João Pessoa a desenvolver práticas de educação permanente em saúde em suas unidades e territórios. Objetivos específicos: avaliar as necessidades de saúde dos territórios, das equipes e dos trabalhadores e levantar dificuldades destes profissionais em aplicar a educação permanente, contemplando-as sobre uma perspectiva problematizadora. Estudar a metodologia de roda e pesquisar demais ferramentas para desenvolver a educação permanente, motivar os profissionais a usar tais ferramentas dentro de suas realidades, nos processos de trabalho de equipe no território, avaliar os resultados da prática em grupo como forma de apoiar os profissionais e formar evidências quanto à integração, ensino, serviço e comunidade, ao desenvolvimento de competências colaborativas e troca de saberes Sim. e avaliar as transformações nos processos de trabalho das equipes. Sim. Então, assim, na minha visão, o objetivo geral seria avaliar os resultados da prática do grupo, né, de trabalho de educação permanente, como uma Uhum. forma de apoiar esses profissionais, né? E formar essas evidências para integração em serviço comunidade, né? Faz sentido. Então, eu acho que esse aí seria o geral. E os outros seriam formas de se conseguir alcançar o geral. Uhum. E eu acho que seria esse. Avaliar seria o geral. É só uma observação inicial, certo? Porque esse geral ele precisa abarcar os outros. E Sim. eu acho que esse aí é que abarca. Para avaliar os resultados da prática em grupo de trabalho de educação permanente, e esse apoio, né, dentro desse grupo, é necessário que você crie um grupo de trabalho. Então, criar o grupo de trabalho é um objetivo específico, Sim. certo? Veja, quando você, na metodologia, você fala de avaliar, né? Avaliar. Então, e você coloca também assim, uma abordagem qualitativa e quantitativa, ou seja, a sua abordagem não é só qualitativa, ela é mista, né? E a qualitativa você coloca como pesquisação, não é? E com técnicas de grupo focal e um questionário. Isso. Depois até você fala um questionário, né? Um questionário Likert, que já existe, né? Foi publicado e você vai usar. Então, sua pesquisa é de abordagem qual e quantitativa, ou seja, uma abordagem mista,
né? Aí entendi que na parte da parte qualitativa, você vai ter um grupo focal antes e outro depois, ou eu entendi errado? Um Né? antes e outro depois. E outro depois, certo. As perguntas ainda não estão formuladas, né? Perguntas não, as questões assim abertas, né? As questões que vão Isso. ser colocadas como um guia, né, de entrevista no grupo focal. E assim, nesse caso, né, eu acho que assim essa proposta é muito relevante. Eu já achei interessante desde que eu li no momento da seleção. E assim, tem muito a ver, né, com os atributos da APS, a humanização da saúde, a educação na saúde, né? Então, achei muito interessante e também pelo fato, né, de ser fundamentado em conceitos, né, de Paulo Freire na Política Nacional de Educação Permanente. Então, achei muito estimulantes, né, muito desafiadores também, né? Então, tem as questões que a gente vai discutir em termos de desafios para a implementação, para a execução, mas, assim, eu pensei nesses desafios, mas vamos deixar para uma segunda reunião, tá? Certo. Que são muitas questões, né? A carga de trabalho dos participantes, a resistência à mudança, recursos limitados, a integração. Então, tem vários aspectos, né? E o próprio trabalho que você vai ter, grupo focal antes e depois. E você disse 6 a 9 meses, né, dessas dinâmicas com o grupo de trabalho. Então, assim, a gente vai precisar ver aí o que é factível e o que não é factível, mas isso vai ficar para uma época posterior, certo? Bom, certo. aqui a gente só vai alinhar o que é. O seu projeto é esse mesmo, certo? Ok. As outras questões vamos depois, né? Porque Tá certo. vai exigir muito de você na integração, né, dessa equipe, Sim. o apoio institucional e tudo isso, né? Precisa de uma comunicação eficaz e tudo mais. Mas vamos discutir depois, tá? Depois. Eu até, assim, eu recebi uma proposta interessante que me veio com meio que uma luz, assim, para tentar simplificar isso, que depois eu até queria conversar um pouco melhor contigo, né? Sim. Porque realmente, talvez até de 6 a 9 meses não seja um tempo suficiente para ver algum resultado, né? Alguma transformação. Tem que ver todos. Exatamente. Tem essa questão também. Mas depois eu queria conversar com mais calma contigo, Sim, porque pronto. Esse assim, nós estamos apenas alinhando questões bem gerais e o próprio projeto, né? Então, é uma espécie de alinhamento que a gente está fazendo. Né? Então, a gente vai aos poucos discutindo os desafios, as questões importantes a serem levadas em conta, aos poucos. Certo? Então, agora podemos. Você quer falar mais alguma coisa em relação a esse? É o que nós discutimos? Bom, a ideia, né, que eu tive para tentar simplificar um pouco, eu poderia te mandar ou no fórum, ou no e-mail, por WhatsApp, como ficaria melhor? Eu vou abrir o Fórum Dom, certo? No Fórum Dom, e ali a gente pode ir tirando dúvidas, mas a gente, até na própria escrita do projeto no Google Docs, a gente pode colocar lá as dúvidas também, certo? Tem vários meios, né? Certo? Pronto. Ok. Então, agora, Felipe, que foi o segundo a chegar, eu achei, Felipe, uma proposta bem relevante também, né? E eu gosto muito de comunicação. Eu sou professora de semiologia, né? Há uns 30 anos. E assim, para mim, a comunicação, a habilidade de comunicação, né, do médico ou do futuro médico é fundamental, né? Então, eu acho que essas habilidades, né, de comunicação clínica, como você colocou, eu tenho até um trabalho sobre isso, mas são quantitativos, né?
eu sou mais quantitativista, mas eu também gosto de trabalhos qualitativos. Mas esse achei um ponto muito estimulante a abordagem da comunicação, né? Como você disse, não apenas como uma comunicação técnica, mas também como uma habilidade, né? Que pode ser desenvolvida, aprendida, não é isso? Eu tenho só algumas questões para você. Você também, por favor, faça uma sinopse assim, de objetivos e metodologia. Eu só tenho uma pergunta que vai ser prévia à sua fala. Quando você coloca preceptores e residentes como participantes da pesquisa, mas não residentes preceptores, né? Não sei se eu entendi a pergunta. Residentes Não, é preceptores? porque houve um certo conflito que a gente teve no período da seleção, porque um dos projetos que estava submetido falava dos residentes enquanto preceptores. Então, isso foi realmente uma proposta rechaçada, porque a gente não entende, embora a própria residência de Medicina de Família e Comunidade aqui da UFPB coloque, né, e até às vezes eles atribuem certificação aos Isso. residentes como preceptores dos internos e dos outros graduandos, né? A gente, assim, eu não consigo conceber isso como uma questão formal, né? Então, por conta disso, a gente teve conhecimento disso, e o que gerou essa discussão, aí por isso que eu perguntei, são preceptores e residentes, mas não são Isso, não, residentes são, preceptores, né? não, isso. Certo, São, ok. Então, seria já pela está, preceptoria do certo, já profissional. está especificado. Isso. Então, você poderia fazer essa sinopse que a Isabela também fez antes? Sim. Falando só sobre o objetivo geral e a metodologia, Objetivos, não é em isso? linhas gerais, a metodologia. Certo. O objetivo seria justamente de avaliar o ensino-aprendizagem das habilidades de comunicação, né? Nesse sentido de que elas podem ser ensinadas e aprendidas, porém, ainda é uma discussão, apesar de já se ser discutido isso há muito tempo, a gente ainda tem pouca evidência, né? Pouca discussão sobre isso. Apesar de já ter uma necessidade de que isso seja ensinado, já tá na DCN, né, na Diretriz Curricular Nacional, está nos critérios da residência, né, nos critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, de como o profissional deve sair da residência, enfim. Então, a gente tem isso bem atribuído, mas ainda é pouco discutido como isso é feito, né? E aí a gente cai muito na história do currículo oculto, de que eu vejo o meu preceptor fazendo, eu vi os meus professores na faculdade atendendo assim, eu achei um modo interessante de fazer, eu vou replicando, né? Sem muita consciência objetiva de como isso pode ser feito. Então, a ideia da pesquisa seria essa, né? A gente tem ferramentas validadas aqui para a realidade brasileira. Uma das mais conhecidas é a Calgary Cambridge, que a gente utiliza bastante aqui em João Pessoa, mas tem outras ferramentas, e a ideia seria avaliar como que está sendo feito o ensino e a aprendizagem, né? O ensino pelos preceptores e a aprendizagem pelos residentes em medicina de família, dessas habilidades de comunicação. E a lógica metodológica seria por meio de uma ferramenta de gestão, que é a ferramenta SWOT, ou FOFA, né, traduzindo para o português, onde a gente avaliaria as potencialidades, fraquezas, oportunidades e entraves, né, ao processo de aprendizagem dessas habilidades de comunicação. A ideia seria uma corpora, né, dos dados em que a gente compilasse a partir de questionários que eu pensei inicialmente serem estruturados, mas acho que talvez seja interessante um questionário estruturado mesmo, né, onde eu pensei no semi-estruturado para dar uma possibilidade a quem está falando mas acho
esquece. Acho que é melhor um semi-estruturado, porque nós estamos falando de um trabalho qualitativo para ter a possibilidade do participante discorrer, descrever, né, como que é feito, e aí facilitar a avaliação. Por isso, um semi-estruturado, onde eu poderia avaliar o perfil do profissional, do residente ou do preceptor, quanto tempo de formado, né, enfim, quanto tempo, se já é médico de família, se é residente, enfim, fazer aquela avaliação mais geral do perfil e depois ir para a parte mais objetiva, em que eu posso discutir como que está sendo feito, quais ferramentas ele conhece ou são utilizadas na sua residência, quais são os entraves para o ensino das habilidades de comunicação, porque eu posso ter, por exemplo, um residente que fala: eu não tenho tempo para ser discutido isso porque a minha demanda é muito grande, ou porque a minha unidade é uma unidade difícil, enfim, né? O que é que ele entende como dificuldade para esse ensino-aprendizagem, ou o meu preceptor não conhece, o meu preceptor não trabalha isso comigo, enfim. E ter a partir disso um perfil de como isso está sendo feito. Eu pensei inicialmente em trabalhar com os residentes do Centro Universitário de João Pessoa, do UNIP, né? Porque até então eu era o coordenador da residência, né? E a gente tinha um bom grupo de professores e de professores que atuavam na preceptoria. Eu e mais outras 4 professoras atuávamos nessa parte da organização da, da residência, tanto na parte tutorial, nas aulas, como nessa assistência aos residentes. E tinham preceptores contratados pela faculdade para serem preceptores, né? Que eram preceptores do internato, mas que acabavam atuando também, por estar na mesma unidade, acabavam preceptorando também os residentes. Só que isso mudou, eu e o grupo inteiro que estávamos coordenando a residência por uma questão de gestão lá, saímos da instituição, então eu pensei em modificar de repente, pegando mais de uma instituição ou trabalhando só com os residentes da UFPB que teriam uma facilidade maior por conta do mestrado, por conhecer também os professores que organizam, enfim. Pensei nessa modificação com relação ao objeto da pesquisa, a quem participaria, né? Basicamente isso. Tá fechado o seu microfone. Eu estava tentando compartilhar a tela e não estava conseguindo. Finalmente apareceu aqui. Eu queria aqui enfocar a parte dos objetivos. Eu gosto sempre de delinear os objetivos, porque ali a gente já tem, né, uma diretriz para toda a metodologia, objetivo geral, certo? Que o geral que você propõe é avaliar o ensino, né, na perspectiva de residentes. Então, eu acho que está bem formulado aqui. Também vamos fazer digamos assim, vamos fazer algumas observações depois, quando estivermos com o Google Docs já redigindo, não é? E se me permite, professor, os objetivos específicos, eu pensei nesses objetivos já como um norteamento, um guia para a formulação do questionário para utilizar, né? sim, Por isso que eu pensei sim, nesses objetivos específicos. sim, porque assim, e eu vi que já nos objetivos específicos você já introduz no final, no último, você introduz, né, a ideia de ter um produto técnico, não é isso? Isso. Um produto técnico que seria gerado ou seria, digamos, oriundo dos resultados, né, da pesquisa, né, empírica, Isso. não é isso? Então, depois, em relação aos produtos, aos quais tem que ser 2 produtos, né? Então, em relação a isso, a gente vai discutindo aos poucos, né? Mas
no caso de Isabela, eu acho que tem suficientes substratos, né, sobre os quais trabalhar e resultar em 2 produtos, ou até mais, e o Felipe já teria os resultados da pesquisa empírica, que seria um artigo original, e o outro seria esse relatório, esse Eu produto pensei técnico. num e-book, de repente. Pode ser, sim, certo? Pode ser. Então, no seu projeto, né, é uma abordagem qualitativa, né, de pesquisa e intervenção, né, assim, tem umas diferenças, né, da pesquisa participante, não é isso? Tem diferenças e tem muitos pontos em comuns, não é isso? Então, claro que é uma metodologia mais, digamos, robusta, porque vai ter assim muito mais diálogo com a literatura, né, a questão epistemológica, né? Então, na realidade, essa proposta, né, da pesquisa e intervenção, eu acho que passa a ser um diferencial, né, que busca não apenas analisar, mas também sugerir melhorias, né, no processo de ensino dessas habilidades de comunicação clínica, não é? E a possível criação desse produto técnico também. Só um outro adendo. Hum, Um dos trabalhos que eu achei mais relevantes, lendo, pesquisando para escrever o projeto, foi da Marcela Domes, que é uma médica mineira, e que o projeto de mestrado dela foi com base nisso, e a partir do projeto de mestrado, ela publicou um dos livros, que é um dos livros básicos que a gente tem hoje, né, que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Medicina e Família, que é um livro que basicamente sintetiza tudo isso que eu usei, né, que a gente usa na faculdade também, para usar no ensino. Então, assim, por isso que eu pensei nisso, mas pensando numa realidade, ela fez uma coisa muito mais abrangente, geral. E eu pensei num projeto como o resultado como produto como e-book, pensando na realidade local, né, para sim, as claro. características do que a gente tem aqui, né? Pois é, as nossas peculiaridades, né? Então, é preciso Isso, que sempre haja um ajustamento ao contexto, né, local. isso. Você tinha colocado assim, perspectiva de realização, ou seja, de execução do projeto entre maio e dezembro de 2024. Claro, né, que isso foi uma estimativa, né, Eu bem sabia. ainda incipiente, né? Sim. Bem, eu acho que tem uma boa fundamentação teórica, né? E eu acho que há alguns aspectos a serem aprimorados, mas a gente vai fazendo isso à medida que começarmos essa redação e você começar a editar o documento, vai editando e quando vocês editarem, aí vocês me avisam, aí um dia ou 2 depois eu vou lá e faço a leitura, né? Faço sugestões, posso sugerir mudanças ou não, né? Então, isso eu faço naquela forma de revisão, né? Uma revisão, aí eu coloco aqui e você vai acatar ou não, e se não acatar, você vai dizer por quê, e aí a gente vai dialogando. E aí você gostaria de falar. Ah, uma coisa assim que eu achei. Você vai realizar na Unip, não é isso? Não, então, aí eu pensei em mudar, né, para realizar na UFPB agora, porque assim, como Sim, eu saí certo. da instituição, Sim. eu teria mais entrada no UFPB agora. Aham, certo, pronto. Porque tem no projeto Unip, né? Aí eu fiquei pensando. Aí eu vou ter que ajustar isso com como que está o corpo de preceptores da UFPB Sim, e sim. ver isso. E você fez a sua residência na UFPB, não foi? Não, eu fiz minha residência no UNIP, na verdade. Eu fiz minha Foi na residência no Unip. UNIP, Ah, é por isso daí foi. as suas raízes, Eu né? tinha um conhecimento maior de lá, né? E aí depois Certo, da residência eu fui convidado a ficar no corpo de pronto, professores. certo. Realmente é muito estimulante essa temática da comunicação. Muito interessante e, assim, essencial, né? Então, você queria acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que era basicamente isso. A Sei. única dúvida que eu fiquei os encontros, os nossos encontros inicialmente agora mensais, sempre vão ser em grupo, assim, para a gente aproveitar e ver um de cada um do outro, né? E poder, É. ou esse seria só o primeiro? Não, eu prefiro que seja, embora vocês vão levar mais tempo na reunião, mas eu prefiro que cada um acompanhe o projeto do outro por meio Certo, dessas perfeito. reuniões, certo? E Tá no bom. final, opinem, quando vocês forem apresentar o projeto aqui para a qualificação, aí, no caso do seu projeto, aí tanto a Mayra quanto a a Isabela também opinem, dê suas ideias. Então, vamos fazer aqui como um subgrupo colaborativo de aprendizagem. E Perfeito. nossos trabalhos são na linha educação e saúde. Então, são questões que, se discutidas em um projeto, né, vão também contribuir para outro projeto, e assim eu prefiro, e aliás, eu acho que é muito melhor essa participação dos três. É assim que a gente tem feito em outras turmas. Tudo certo, tudo Certo? certo. Só mais para tirar a dúvida mesmo. E Pronto. dizer Então, que, e aproveitar isso e dizer que eu estou muito contente de estar podendo participar aqui da reunião agora, participar do mestrado. É uma área que eu gosto muito de ler, de pesquisar e poder fazer um mestrado sobre isso. E estou muito satisfeito não estou preocupado com a interação, acho que espero que acredito que a gente vai estar bem durante a orientação, porque estou gostando muito da sua atuação lá nos fóruns, na construção do sim, mestrado até sim. agora. Então, tá Nosso tudo certo. problema ali é a integração das disciplinas, sabe? A gente não tem conseguido fazer essa integração, mas eu trabalho muito com a Valderez, né, que estava viajando, mas com o André e com o Gabriel ainda não temos essa interação, né? Mas talvez porque assim a gente tende muito a trabalhar individualmente, né? Mas a filosofia do Prof. Saúde, o plano pedagógico tem essa questão da integração como uma pedra angular, né? Então, a Sim. gente vai ter que aprender também aí trabalhando em conjunto. Joia. Bem, então, agora, Mayra, no seu, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, o seu projeto estava aqui, para eliminar, Mayra, pronto, aqui, aí eu vou agora compartilhar, janela, peraí. Pronto, aqui é o projeto de Mayra, pronto. Então, aqui está, foi aqui que eu grifei, Mayra, Sim. e aí eu coloquei assim, linha de pesquisa, atenção integral aos ciclos de vida e grupos vulneráveis. Aí eu pensei, opa, aqui talvez tenha havido um equívoco. Aí eu pensei, não, então vamos ver os aspectos, né, de educação que nós temos aqui no projeto. Bem, eu confesso que, assim, eu tenho trabalhado sempre com a educação médica, né, a educação na saúde, e assim, eu tenho uma formação, uma pós-graduação em pediatria, só que, assim, o meu exercício prático de pediatria foi muito rápido, não tive, assim, eu trabalhei sempre mais com clínica de adultos, né? Sim. Então, eu fiquei pensando, como fazer essa adaptação desse projeto para a linha de educação e saúde, porque acho que não está bem na linha de educação e saúde ainda, né? Então, a gente precisa discutir isso, porque, claro, a prevalência é crescente, né? A necessidade de intervenções precoces, como você colocou,
e você pretende analisar o cuidado prestado a essas crianças, né, na atenção primária no sertão da Paraíba. Né? Então, é avaliar mesmo os conhecimentos dos profissionais, eu entendi aí. Bom, aí está o objetivo de educação e saúde, né? Então, eu achei um projeto relevante, né, para melhorar também a assistência, mas, por outro lado, a qualificação dos profissionais, né, na atenção primária lá da... Qual é a cidade? Na verdade, professora, eu estava no sertão, porém agora eu estou em João Pessoa. Então, a primeira grande mudança do meu pré-projeto vai ter que ser o meu local de pesquisa. Eu acho que até melhor, porque eu acho que aqui você vai ter, digamos, não é porque é uma cidade maior, mas é porque também, mas aqui há mais busca, né, de atenção, tanto especializada, eu só tenho dúvida de que haja suficientemente crianças autistas sendo atendidas na atenção primária. Essa é a minha dúvida. Por quê? Porque quando você falou, eu saí, não vai ser mais no interior, vai ser aqui, aí eu pensei, não, você vai ter aqui profissionais da atenção primária que lidam com crianças com transtorno do espectro autista. Mas, assim, eu também queria saber de você, até para pensar na viabilidade do projeto, na atenção primária. Você acha que vai encontrar crianças com esse diagnóstico estabelecido já, digamos assim, uma criança em acompanhamento com o especialista, digamos, com o neuropediatra, com o neurologista, com o próprio pediatra, que são especialistas, né? Isso. E eles estarão lá na atenção primária, lá na UBS, tá? Então, ao mesmo tempo que você vai fazer essa sinopse que eu pedi para Isabela e Felipe fazerem, né? Objetivos e metodologia, eu queria também que você respondesse a essa pergunta. Sim. Quando eu propus esse pré-projeto, essa área de neurologia infantil me interessa muito porque eu tenho pós-graduação nessa área. Aí também eu não tive um tempo hábil de estabelecer um pré-projeto mais denso, porque eu fiz minha inscrição bem no final, com um prazo bem apertado. Aí eu fiz um projeto que era de uma área do meu interesse, que era uma área que, de certa forma, eu atuava muito na minha realidade, por conta da minha pós-graduação. Quando eu penso, por exemplo, em educação e saúde, que aí seria uma opção para a gente adaptar, seria talvez não no manejo do paciente autista na APS, e sim de como esse paciente, como a equipe recebe esse paciente e como a equipe tria ele para que ele siga nessas redes de saúde, qual a informação que esses profissionais têm para que esse paciente ele tenha um tratamento eficaz, desde a atenção primária até a atenção especializada. Claro que a gente não vai ter neuropediatra, não vai ter pediatra nas unidades de saúde, né? Mas como é que esse paciente é recebido? Qual é o conteúdo informativo que esses profissionais têm, de como lidar, de como rastrear, de para onde mandar, como acompanhar melhor esse paciente já com diagnóstico quando ele vem para a unidade, não só em questão do TEA, mas também de outras queixas, tá entendendo? Mas nessa parte. Então, assim, em relação à educação, eu acho que o ideal seria isso. E também é o que eu penso agora que eu vou precisar adaptar meu projeto, né? Tratar mais em relação às equipes, como educar a equipe no manejo desses pacientes. Sim, sim, vamos fazer uma reformulação, né? Basicamente. Essa sua pós-graduação foi lato sensu, né? Foi especialização? Foi especialização? Especialização. Então, a gente vai
reformular o projeto para enfocar os profissionais da atenção primária. Tá? Então, a criança com transtorno do espectro autista, ela precisa ter, digamos assim, esses profissionais precisam ter oportunidades, né, de atender a essas crianças, né? E a gente precisa entender o que é que eles pensam sobre a criança Exatamente. autista, Isso. né? Suas vivências, suas experiências. Então, a gente vai ter que reformular profundamente o projeto. Tá certo? Justamente isso. Para que, se você, assim, se você não quiser reformular para ficar não na atenção, né? Porque, assim, a gente tem esses três eixos, como a gente já falou antes. Nós temos a atenção, né? Temos a gestão e a educação. Então, o seu projeto, ele está na atenção. Isso. Agora, ele poderia também estar na gestão, mas ele precisa ser reformulado para estar alinhado com a educação e saúde. Então, a formação dos profissionais. Exatamente. Aí a gente vai. Aí, pronto. Eu acho que o seu é o projeto que vai precisar de maior reformulação nesse sentido, porque desde os objetivos. Se bem que os objetivos você já colocou, né? O conhecimento, e também outras questões. Falta a gente. Aí a gente vai definir, né, se vai ser. Então, acho que é importante que seja qualitativo ou misto, né? Porque são também percepções, são, são maneiras de ver o atendimento à criança autista na atenção primária. Então, você também vai precisar, na revisão de literatura, explorar bastante essa questão da atenção primária e a criança autista, né? Para fazer essa conexão, né, entre crianças com transtorno do espectro autista, né, para não ficar muito na área da especialidade, né, para vir para a atenção primária. Pois, certo. Então, nesse caso, a gente já fez, digamos que a gente já alinhou, né, no discurso, né? Vamos alinhar agora no papel. Sim. E nós já estamos aqui com 1h30, eu acho, né? Começamos às 19h30, né? Então, chegamos às 20 e agora estamos chegando às 21h. Mas essa aqui, já que a gente, para fazer um alinhamento, né? Eu também tive que, digamos assim, me apropriar do conteúdo dos projetos de forma mais aproximada. Então, essa reunião foi mais longa. As próximas, provavelmente, porque as próximas vão ser questões pontuais. Como é que está o andamento dos projetos, certo? Então, qual é o nó? Qual é o nó que está havendo? Qual é o problema, a barreira a superar? O que é que está indo como lacuna? Então, vão ser coisas pontuais dos projetos que cada um vai digamos assim, estar editando e eu vou estar revisando no Google Docs, certo? Então, o que é que eu estou devendo? Eu vou abrir o Google Docs dos três, aí lá eu coloco só a capa, a contracapa, e aí o título provisório, pode ser que a gente se mude esse título também. Aí vou colocar vou ver se estão os itens, né, necessários, e vamos também pensar no comitê de ética, então eu vou mandar o manual. Vocês só respondam afirmativamente ou não. Vocês já têm o cadastro na plataforma Brasil? Os três têm? Sim. Pronto, então já submeteram antes? Já. Então nem vou precisar enviar o manual, né? O manual que diz o passo a passo não precisa. Não, então, quando for, porque você já faria o cadastro, já tem o cadastro, quando a gente terminar o projeto, submeter ao comitê de ética, então, não vou abrir o Google Docs, o documento do Google Docs, e vou
não precisa do manual, nem precisa vocês fazerem o cadastro, porque já tem. Aí vou fazer uma proposta de cronograma para as nossas atividades aqui do DOM, certo? Os nossos diálogos, e colocar para vocês, coloco lá no grupo, aí vocês solicitam ou não ajustes, ou alguma outra coisa que faltou, certo? Então, são duas coisas que eu estou aqui devendo, certo? E aí, quando eu abrir, aí vocês já começam a, como é que se diz, a preencher, e vão escrevendo, e aí eu vou, primeiro, vocês colocam como está aqui, tá? E aí a gente vai ajustando, certo? Então, boa noite, obrigada pela pontualidade, e vamos em frente, e agora com mais tranquilidade em relação ao projeto, não é? E mais foco nas disciplinas, mas não vamos parar, vamos fazer isso paralelamente. E tentando aqui manter esse diálogo, né? Como é chamado o DOM, diálogo, né? Então, vamos tentar manter esse diálogo, e qualquer coisa, eu espero que vocês me participem, né? Vocês me contem problemas ou alguma outra questão, que vocês me avisem, para que eu possa estar a par, né, do que está acontecendo, né? Também já aconteceu isso, não comigo, mas com outros colegas, né, de que problemas aconteciam, mas não foram compartilhados com o orientador, é preciso que sejam compartilhados, tá bem? Então, boa noite. Certo. Alguém tem que falar mais alguma coisa? Não, também né? não, tudo certo. Agora, só finalizar, porque já estamos às 21 horas, né? E nas próximas teremos reuniões mais curtas. Então, vou encerrar aqui a nossa gravação,